Super N, primeiras notícias. Antes da gente falar e detalhar as mudanças em si, as mudanças que vai haver, que vão existir na editoria de política do jornal O Tempo e também aqui na Rádio Super com novos conteúdos que estão chegando, eu queria falar com você a respeito desse momento político que vive o Brasil. Nós temos um novo governo federal, um presidente da República que de fato significa uma ruptura com tudo aquilo que a gente viveu ao longo até das últimas décadas no Brasil, e um novo governo de Minas, não apenas do Partido Novo, mas um governo realmente renovado no estado. Foi justamente esse momento que motivou essa ampliação até da cobertura política no jornal O Tempo e também, claro, aqui na Rádio Super. Com certeza, Rodrigo. A gente tem de 2013 para cá uma série de mudanças no Brasil. Começaram com aquelas manifestações de rua. Nesse meio do caminho a gente teve impeachment, presidente da Câmara preso, ex-presidente da República preso. Uma mudança, começou a haver uma mudança nas eleições municipais até chegarmos nessas eleições, nas últimas eleições, que, como você disse, tivemos uma mudança radical, né, no nível federal, pelo menos nos polos ideológicos, vamos dizer assim, pulando da esquerda para a direita, e também aqui no governo de Minas. Tudo isso faz com que a gente veja cada vez mais necessário uma análise completa desse cenário e tal, e um acompanhamento mais direto, porque as mudanças estão acontecendo de forma muito rápidas e são mudanças muito profundas, né? E por causa disso, a gente fez essa opção por ampliar a cobertura política, ampliamos inclusive o número de repórteres, fechadores, para poder trazer essa notícia de forma mais rápida e mais analítica. Esse é um ponto fundamental aí desse novo projeto, que é fazer um trabalho um pouco mais analítico e ajudar as pessoas a entender essas mudanças tão grandes, tão radicais que aconteceram no Brasil e em Minas Gerais, né? Ô Ricardo, e especificamente, a gente está estreando a sua coluna Política em Análise, e a gente traz também agora uma novidade que é das mais interessantes, que é a presença de um repórter em Brasília, mas não apenas a presença de um repórter em Brasília, até porque a notícia que vem de Brasília, ela chega muito rapidamente, mas a notícia com foco que interessa a nós mineiros, né? Exatamente, porque de Brasília a gente sempre teve o conteúdo de agência, né? O conteúdo que vai chegando, e a gente vai trabalhando ele aqui na redação. A gente vai ter um colunista em Brasília, que é o Lucas Ragazzi, que além de trabalhar pra gente grandes entrevistas, reportagens de fôlego lá em Brasília, vai ter essa coluna que vai ao ar aqui na Rádio Super Notícia terças, quartas e quintas-feiras, e também aqui dentro do Super N Primeiras Notícias, e lá no Jornal Impresso também, terça, quarta e quinta-feira. Esse conteúdo também, parte desse conteúdo vai estar disponível no portal O Tempo online. E também no site da Rádio Super, sempre, né? No supernoticiafm.com.br. Os podcasts vão estar lá presentes. E aí, além disso, tem, como você disse, a minha coluna Política em Análise aqui na Rádio Super, né? Com os podcasts também disponíveis online, para fazer justamente essa análise que a gente falava. Acho que nas pequenas decisões hoje do dia a dia, a gente acaba, sem perceber, tendo que usar um pouco de análise política para tomar essas decisões. Eu mesmo, no final do ano passado, estava decidindo se usava o FGTS para quitar ou não um apartamento, se era o momento de fazer aquilo, e pensava no nível nacional, que a gente tinha um novo governo, teríamos novos presidentes na Caixa, né, nos bancos públicos, novo ministro da Fazenda, e tudo isso é levado em consideração para você decidir se, as regras vão mudar, os juros vão subir, vão diminuir, o que eu faço agora? Então, e por isso a coluna Política em Análise, para que as pessoas possam tentar antecipar de alguma forma essas grandes rupturas que vão acontecer no país, essas grandes mudanças, e possam tomar suas decisões na vida delas, né? Então, em relação às colunas, são essas duas, a do Lucas Ragazzi lá em Brasília, a minha aqui em Belo Horizonte. A dele mais focada em bastidores, né, em informação, e a minha mais focada na análise. E a gente traz outros conteúdos aí ao longo dos próximos dias. Eu acho que aos poucos as pessoas vão poder conhecer, né, essas sessões melhor. Uma das grandes apostas nossas são as grandes entrevistas que vão ser feitas com personalidades do nível nacional e que vão se somar ao Café com Política, que continua disponível aqui na Rádio Super Notícia e também na edição impressa. No caso das entrevistas, nessas grandes entrevistas, elas vão entrar no mesmo formato que o Café com Política, no caso do impresso, e aqui na rádio vão entrar como reportagens, como
né, como conteúdos, como os outros conteúdos são colocados. Essa questão das grandes entrevistas é uma aposta também que a gente vai fazer nesse período. Como eu estava dizendo, a gente, para isso, ampliou o número de repórteres. Nós temos 3 repórteres a mais do que tínhamos, né, antes das últimas eleições. Também temos mais fechadores para contribuir lá com o fechamento do impresso e também para que a gente possa fazer uma integração melhor com o portal, né? Então agora a editoria de política passa a ser responsável também por algumas coisas que eram geridas aqui no portal para que essa integração seja maior. Tudo isso para que a gente possa fazer essa divisão bem feita de o que é factual, o que é mais rápido, está disponível aqui na Rádio Super Notícia e no portal o mais rápido possível e ao longo do dia a gente vai fazendo essa análise para o leitor no dia seguinte ter no impresso também, né? Antes a gente nós nunca deixamos, né, Ricardo, de ter esse acompanhamento, mesmo que a distância é lá de Brasília, mas agora com o Lucas lá, isso vai ficar ainda mais fácil, vai chegar de uma forma mais rápida, tanto para o nosso ouvinte, quanto para o nosso, pro portal, para os nossos leitores do portal e até mesmo para os leitores do jornal Tempo e Super. Além dessa coluna que ele tá, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho mais, como que vai ser feito esse trabalho? Ele vai ter entradas aqui com a gente? Ele vai contribuir com as matérias dele lá de Brasília? Como é que vai ser esse trabalho do Lucas? Ao longo do dia ele vai estar lá disponível em Brasília para poder entrar com informações ao vivo, né, do Congresso, principalmente, que é o que ele vai cobrir mais no dia a dia, eventos em ministérios, né, grandes anúncios do governo federal, tudo ele vai poder participar com esse ponto de vista de Minas e não apenas o Lucas lá em Brasília, mas aqui em Minas, né, a gente muitas vezes, principalmente agora nesse período que a gente viveu nos últimos anos, em que a polícia apareceu mais do que a política, muitas vezes a gente tinha que deslocar os repórteres para fazer conteúdos policiais, operações da Polícia Federal e o Legislativo, e a gente tinha que ficar dividindo esses repórteres com os repórteres que cobrem o Legislativo, né? Agora com mais repórteres a gente vai conseguir fazer uma setorização mais plena. Então, além do Lucas lá em Brasília o tempo inteiro por conta, né, das notícias do Legislativo e do Executivo focadas em Minas Gerais, nós vamos ter aqui na Assembleia Legislativa um repórter o tempo inteiro lá, setorizado na Assembleia, como era no passado, quando o jornalismo tinha muita gente, né? Grandes redações de antigamente. Exatamente, né? E na época se trabalhava exclusivamente para um veículo, né? E ficava produzindo conteúdo para sair no outro dia só apenas. Então a gente volta agora com uma equipe maior, a gente volta a ter isso na Assembleia, na Câmara Municipal e também no governo de Minas, lá na cidade administrativa. Então isso vai permitir que novas entradas sejam feitas ao longo do dia, né? Com conteúdos mais rapidamente sendo colocados, com entrevistas com os parlamentares, com os políticos no momento mais rápido. E sem deixar de fazer os outros conteúdos, porque agora a gente já tem mais gente para fazer esses outros conteúdos também. E aí dentro desses outros conteúdos estão coisas, por exemplo, como páginas gráficas que vão ser publicadas lá no impresso, enquetes com os parlamentares que nós vamos transformar em matérias aqui também na Rádio Super Notícia. Essa é uma questão que às vezes mexe muito com o meio político, que é quando você faz enquetes com os parlamentares sobre assuntos que vão ser votados. Por exemplo, agora discute-se aí se vamos aumentar ou não a alíquota de contribuição do servidor público. Esse projeto estando definido, né, estando claramente o que vai ser, a gente vai buscar os deputados, fazer enquetes com eles e com isso o cidadão consegue saber melhor como é que o seu deputado pretende votar e até exercer uma pressão legítima, né, em torno dele, nesse assunto ou em outros assuntos, para fazer com que ele mude eventualmente de ideia. A ideia é que a gente tem enquetes mensais e páginas gráficas semanais lá na edição do impresso, também no portal e transformadas em matérias aqui na Rádio Super. Esse é também um dos focos. Uma outra coisa também que as pessoas vão poder acompanhar aqui, vão perceber ao longo da programação aqui da rádio, é o Fiscal de Promessas, que é um selo que a gente está dando para uma página no portal O Tempo, que vai ficar de olho nas promessas dos políticos, né, no executivo, aqui no governador, no prefeito e nas promessas do presidente que tenham a ver com Minas Gerais. Então, ao longo da programação, a gente vai estar aqui ouvindo uma reportagem e, de repente, vai aparecer uma promessa e vai ser destacado com uma vinheta que aquela promessa vai ser colocada no Fiscal de Promessa e aí nós vamos acompanhar se ela vai ser cumprida ou não. A assessoria do órgão vai ser informada de que
de que esse conteúdo está sendo acompanhado eu imagino que assim vai ficar mais fácil deles cumprirem, porque vão saber que estão sendo fiscalizados ali com lupa, né? É o que a gente espera, afinal, né? Exatamente. Que sejam cumpridas efetivamente. Ô, Ricardo, pra gente encerrar aqui, nosso tempo tá se esgotando já, mas uma outra novidade que a gente tem na edição impressa do Jornal O Tempo é a presença de novos articulistas também, inclusive de vereadores que trabalham muito fortemente, vereadores, deputados que já foram eleitos também e que trabalham muito fortemente essa questão da opinião e que envolve inclusive até esses dois polos da política que hoje protagonizam o debate, o polo da direita, o polo da esquerda, alguém que eventualmente seja mais independente também e levite um pouco mais sobre esses dois extremos. A gente tem isso também nas edições do Jornal O Tempo, nas edições impressas, né? Exatamente. O que a gente buscou aí foram pessoas jovens que têm opiniões fortes mesmo e que estejam ligadas a todas essas tendências. Então a gente tem de Matheus Simões do Novo, que está mais à direita, a Beatriz Cerqueira do PT já está mais à esquerda, o Irã Barbosa do MDB já está mais no centro, né? O Gabriel Azevedo também do PHS e mais à esquerda a Gabinetona, que é a Áurea Carolina, deputada federal eleita, né? Cida Falabella, Bela Gonçalves e André de Jesus. Elas optaram por dividir esse espaço às 4, né? Então elas vão ao longo da semana dividindo. E por fim, Rodrigo, uma última coisa que é importante a gente colocar é que a gente tem aí, vai ter também aí uma sessão que chama Grandes Conteúdos, que a gente vai poder trabalhar durante um mês inteiro num assunto só, para tentar trazer um material mais definitivo. Então nós vamos ter um repórter que vai ficar 30 dias por conta de um assunto apenas, fazendo grandes especiais que vão entrar como séries aqui na rádio e também lá no impresso. Eu só não posso adiantar qual que é o primeiro tema, por uma questão de segurança mesmo no repórter, porque é um assunto demasiadamente complexo que ele vai fazer e que requer algum sigilo para que ele consiga fazer esse material, mas dentro de um mês no máximo, o ouvinte vai poder ouvir aqui na Rádio Super Notícias. A gente já está curioso aqui, vamos aguardar até lá. Eu ia dizer a mesma coisa, já estou ansiosa para saber. Pois é, tem muita coisa boa vindo neste 2019 na programação da Rádio Super, do Jornal O Tempo. Até convido a você que está nos acompanhando para assinar também o Jornal O Tempo, tempo.com.br, tem lá a aba Assine no alto da página, lá no nosso portal, e é sempre uma leitura qualificada, agora mais do que nunca com essa ampliação do nosso conteúdo de política, que é também, repito, um dos pilares aqui da cobertura da Rádio Super. Felizmente, a gente muito reconhecido com iniciativas como a nossa cobertura dia a dia, sempre da política, a melhor cobertura do Rádio Mineiro, a gente se orgulha até de dizer isso, e também aqui o Café com Política, que continua na nossa grade, obviamente, e sempre muito aliado a todas essas discussões que vão ser feitas pela editoria de política, que é muito bem comandada pelo nosso Ricardo Corrêa, editor de política do Jornal O Tempo, que nos deu o prazer da presença dele aqui hoje. Boa sorte, sucesso nesses novos desafios, e tenho certeza de que vai dar muito certo. Tudo que o Ricardo sempre toca, as coisas avançam, e a gente conta muito com você, Ricardo. Muito Sucesso obrigado. aí, Ricardo. A gente está aqui eu tô ansiosa para ver essas novidades aí. Muito obrigado, Rodrigo, Carol, pela parceria de sempre. Tenho certeza que juntos a gente vai fazer sempre uma cobertura cada vez melhor.